Ai, meu Deus. Natália. Aí, agora apareceu aqui pra mim que tá gravando. É, mas agora. Mas não tá aparecendo vídeo. Tá aparecendo vídeo aí? Não. Não. Eu acho que eu fiz só de áudio. Não, só você clicar. Não, você clica a câmera lá que sai o vídeo. Deixa eu ver, calma aí. Ah, agora foi. Foi, né? Olha, aí tá dando a opção de gravar, não tá? Já tá gravando já. Então, o que acontece? O que acontece é assim. Não é mais. O que acontece é que, no meu caso, eu tô sem espaço. É essa a questão. Tô sem espaço no meu celular. O celular tá um pouco... Eu tô achando que é isso que não dá opção para gravar. Vocês entendem, né? Se eu desligar minha câmera, vai continuar aparecendo na sua câmera? Como? Se eu desligar minha câmera, vai continuar aparecendo na sua? Aparece sim. Deixa eu ver, eu vou desligar. Mas a Aí. sua, não, a sua nem tá aparecendo, a sua câmera? É que eu tô com a mão na frente porque tava ligado. Tá. Vamos ver. Todo mundo aí? Deixa eu ver quem falta. Falta o Wesley. E quem mais? Só. Ah, então eu pedi para ele entrar. Então ele deve estar entrando aí, eu acho. Alguém pode avisar para ele? Bom, estamos lá. Bom, tá dando certo, né? Sim. O Wesley não entrou. O Wesley não entrou ainda, acho que não conseguiu entrar. Mas por que vocês ligaram a câmera, gurias? Aí, porque eu tô só o pó da bagaceira hoje. Ah, eu Então, também. olha a minha cara, olha a minha cara. Ah, eu tô parecendo um traste aqui. É, eu tô. Tá Minha tô cara, boa hoje, não. minha cara acabada aqui, sono, tô aqui. Tanta coisa que a gente tem que fazer, cabelo todo. Mas tá bom. Então tá. Cadê o Wesley? O Wesley não entrou? Vocês avisam ele? Alguém avisa para ele entrar? Deixa eu ver aqui. O Wesley. Espera. Ok, vamos lá. Vamos lá então, gente. Até ele entrar. Então, vamos fazer assim, né? Então, vocês são alunos do segundo ano, não é isso? Sim. No curso de letras. Vocês todas... Tá todo mundo aí com o microfone ligado aí? Sim. Sim. E tá. Então, todas... Algum de vocês tem algum outro curso ou é o primeiro curso de vocês é letras? É a minha primeira. A letras, tá sendo a minha primeira. Vicky é a primeira. Eu Natália? comecei, eu comecei uma, mas eu não terminei. Não terminou, né? Tá. Então, essa é a sua primeira. É, que eu vou concluir, sim. Então, e no caso a Natália também? Também, a primeira. Certo. Tá bom. Primeira carreira, depois vocês vão... Espero que vocês sigam uma carreira mais para frente e vocês consigam fazer uma outra, como eu fiz. Eu tô com tô com três formações e vou fazer mais uma ainda. Me animando a fazer outra. Quais? Eu tenho teologia, tenho letras e história. Nossa. E devo fazer filosofia também. Até porque eu fui professor de filosofia também, né? Professor de filosofia, professor de história, professor de letras.
Um monte de informação. Mas eu quero saber de vocês. Depois eu falo minha vida. Quem é a primeira a falar? Nome, se é daqui de Maringá, se é de fora, se mora aqui, se mora fora. E quantos anos tem? Assim. Bom, eu sou de Mandaguaçu, do lado de Maringá. Sim, Tenho 21 anos sim. e só. Ó, Não sei mais o que falar. mora aqui há muito tempo em Maringá? Não, eu moro em Mandaguaçu. Ah, você mora em Mandaguaçu. Tá, Isso. entendi. Você continua morando lá, você não mora em Maringá. Você é de lá, de Mandaguaçu, e continua morando em Mandaguaçu. Isso. Tá, então tá certo. O que mais próxima? A Vicky ou a Pamela? Meu nome é Vitória, tenho 18 anos, fiz 18 esse ano. Moro em Maringá faz 3 anos, antes eu morava em Mandaguaçu também. E antes de Mandaguaçu, eu morava no interior de São Paulo. E tô Você é aqui faz paulista? 3 Uma. Você é paulista, então? Isso, do interior. Qual cidade? Birigui. Ah, você é de Birigui. Isso. Eu Nomezinho morei em São... bem estranho. Não, mas eu fui Birigui, você é conhecida, eu conheço. Eu morei em São Paulo também, morei na capital. Ah, sim. Mas eu conheço muitas cidades de São Paulo eu conheço. Tenho parentes que moram lá. Tem bastante. Tem um que mora na capital, tem um que mora em Jacareí, tem outro que mora em Hortolândia, que morou morou em Piracicaba, que é uma cidade muito bonita, né? Eu morava lá perto. Sim. Pois é. É uma cidade muito boa, Piracicaba. É uma das melhores do Brasil, viu? Ela é muito bonita mesmo. E a Pamela? Bom, meu nome é Pamela, tenho 24 anos, moro em Maringá. Não sei mais o que falo, que eu falo. Você é daqui de Maringá? Pamela. Eu morava em São Paulo, depois eu vim pra cá de novo. Mas você era de São Paulo ou você é daqui? De São Paulo. A capital também? Não, é Jaú. Ah, Jaú. Tá, também eu conheço. Por nome, eu não conheço a cidade, mas por nome, sim. Então... Depois Poxa, eu morei em Rio Claro também, que é ali do lado de Rio Piracicaba. Claro. Rio Claro. Aquela cidade conhecida. Lá tem lá tem um Nesp, né? Rio Claro. Né? Não, é São Carlos que tem aí o Nesp. Eu não sei se o Claro tem. Eu não sei se o Claro tem, mas em São Carlos sim que tem o Nesp. Eu não lembro se é São Carlos, se Rio Claro tem. Bom. Gente, então. o Wesley mandou no grupo que tá esperando aceitar ele. Aceitei já. Você aceitou? Aham. Ah, tá. Ele estava aqui e vocês deixaram o coitado lá. Desprezaram o pobre do Wesley só porque é homem, é? Só porque eu sou flamenguista, é? Só porque eu sou flamenguista, me desprezaram. Não. Fala sério. Flamenguista? Só porque... Cara, eu tava confiando tanto em você, cara. Flamenguista. Tava botando mal fé em mim. Pois é, mas ninguém é perfeito, né, cara? Aqui não tem nenhum corintiano, não, né? Acho que só você, né? Não, eu sou palmeirense. É palmeirense. Isso, eu sou São Paulina. O Palmeiras amanhã vai ganhar do Corinthians. Temos que ganhar, né? Ganhar do Corinthians. Deixar os torcedores um pouquinho calados, porque os torcedores do Flamengo e do Corinthians fazem muito barulho, tá louco. Então, gente, eu me chamo Edson, eu moro em Maringá há 6 anos. Morei em tantos lugares, vou contar meu roteiro até chegar à minha cidade de origem. E antes de Maringá, eu morei em São Paulo. De São Paulo, antes eu morava em Belém do Pará. Antes de Belém do Pará, eu morei em Onápolis, na Bahia. Antes de Onápolis, eu morei no Peru por 6 anos. Antes do Peru, eu morava na Espanha. Antes da Espanha, eu morei na Bahia de novo, em uma cidade chamada Cachoeira. E antes de Cachoeira, eu morei na Argentina. Meu pai.
E depois, antes da Argentina, Enquanto isso, eu não saio daqui, nunca nem. Pois é, tem que sair. E com essa questão de sair, morar fora do país, com 10 anos fora do país, fora as vezes que eu sempre ia lá, né, como professor, e isso aí me ajudou bastante a dominar o idioma, né, a aprender outros, me ajudou na minha vida acadêmica, porque esse tempo que eu morei fora também, eu fiz outra graduação, eu fiz mestrado, fiz doutorado fora, então a maior parte da minha formação é feita fora do país, mais do que aqui. Então aqui a formação que eu tenho aqui são poucos, são só as graduações mesmo que eu tenho aqui. O restante tudo é a parte e uma pós que eu fiz. O restante de mestrado, doutorado, tudo fora, e mais as outras pós que eu fiz também fora. E isso ajudou muito a crescer, uma das coisas. Geralmente um estudante, vocês que são estudantes de letras, eu não sei se existe alguma exceção, mas na maioria dos casos tem vontade de, principalmente se faz com, por exemplo, inglês, português com inglês, espanhol com português com espanhol, com francês, com italiano, com outra língua, é porque tem vontade de um dia passar um tempo num país desse aí, se não for para morar, ou pelo menos para estudar, ou ter um conhecimento do idioma e da cultura, né, para retornar e passar isso para a sala de aula, né? É muito importante isso. Me ajudou muito, gente. O tempo que eu passei fora do país, você não imagina o tanto que eu cresci, viu? O tanto que eu cresci. Eu nunca tinha saído da minha cidade, onde eu morava, e então eu saí de lá, fui direto para... Claro, eu já viajei, né, dentro do país, né? Mas sempre tive vontade, um sonho desde criança de ir para um país de língua espanhola, né? Devido às origens, né? Que meu pai é descendente de espanhol, então eu tinha vontade. E tanto que eu aprendi espanhol na marra. Pegava cursos de idiomas na época, que na época a internet estava caminhando ainda. E eu peguei cursos e fiz na marra, autodidata. Aprendi espanhol assim, comprando livro e escutando fita cassete ainda, repetindo, fazendo os exercícios. Mas, claro, não é a mesma Meu coisa. pai, então, professor. Hã? Tem que conversar com meu pai, então. Pois é. Então, daí eu Meu fui pai é para a Argentina. espanhol. Fala espanhol, seu pai? Meu pai é espanhol. Ah, seu pai é espanhol? Né? Ah, legal, que bom. Ele é daqui, lugar da Espanha. Ele é da Catalunha. Pois é, eu morei lá, eu morei em Barcelona. Catalunha. É na Catalunha. Barcelona é a capital da Catalunha. Eu morei em Barcelona e morei em Valência, em Sagunto, né? A região de Valência, né? Que são vizinhos, né? Fui na Espanha, eu nunca fui. Pô, cara, você tem um pai que é espanhol e nunca foi para Espanha? Fala Fui para sério. Inglaterra. Eu morei na Inglaterra, mas na Espanha ainda não fui. E ali perto. Né? Eu, quando morei na Espanha, eu fui na França, Portugal, né? Pelo menos ali os países próximos ali eu fui. Mas eu ainda vou na Claro. Espanha, se Deus quiser. Hã? Ainda vou conhecer a Espanha, se Deus quiser. Tem que conhecer, pai. Você morar na Inglaterra, podia dar um pulo se seu pai é espanhol. Você tem parente lá ainda, então? Deve ter tio, primo lá ainda, né? Tem tio, Hã? tem primo. Você tem a cidadania espanhola? Tem. Tem sim. Pô, cara, você tá com tudo na mão aí. Mas eu nem gosto, porque assim, de tanto brigar com meu pai quando eu era mais novo, hoje nós somos amigos, né? Mas de tanto discutir com ele, eu peguei raiva do idioma. Ah, mas seu pai com certeza, se ele é da Catalunha, ele falava catalão também. Ele fala catalão, que é inclusive parecido com o português, né? Um pouco, algumas palavras são parecidas. Ele é mais próximo do italiano e do francês do que do espanhol em si, né? Então. Eu aprendi catalão, foi lá. Eu não sou fluente em catalão, mas eu falo, não tem problema, eu me desenvolvo bem lá em catalão. Né? Espanhol, sim, eu sou fluente, porque eu passei mais tempo em país que fala castelhano, né, que chamam, né? Tem a Camila. A Camila fala bem espanhol. Ela morou na Bolívia. Então. Ela morou na Bolívia conversando. É bom isso. Gente, então, é tudo assim. Eu não sei os outros a Pamela, a Vicky e a outra é a Natália. Eu não sei se vocês têm vontade de aprender. Vocês estão fazendo letras, claro, letras com inglês. Se vocês quisessem só
só o idioma materno, o português, vocês faziam só vernácula, só língua portuguesa. Mas se vocês estão fazendo com 2 línguas, imagino que vocês têm como objetivo professora de português e de inglês, e além disso, quem sabe fazer um intercâmbio ou morar num país desse aí, né, que fala Na inglês. verdade, não tem a opção só do português, né, professor? Sim, por isso. Então, mas com vontade de ir para um país de língua inglesa para desenvolver o inglês. Vocês não têm vontade, não? Ah, eu tenho, bastante. Então, Eu tenho muita vontade de fazer um intercâmbio fora. tem muito intercâmbio, gente. Tem muita coisa que eles fazem. Tem empresas que promovem esses intercâmbios. Vão brasileiros para lá e vêm pessoas do país para cá, certo? Então, as opções maiores, geralmente o pessoal pega Estados Unidos, né? Boa gente, mas eu optaria, o Canadá também, mas eu optaria pela Inglaterra, se eu fosse de... Porque está na Europa, gente. Ali você aprende uma cultura que você não encontra nos Também eu Estados. gostaria de ir para a Europa, se fosse fazer um intercâmbio. E além de não ser tão burocrático de você entrar lá, você tem uma cultura imensa ali para você conhecer, tudo próximo ali, você se enriquece muito. E além de aprender inglês, você também pode aprender um outro idioma também ali. Então, Inglaterra é muito caro demais, professor. Inglaterra está muito caro. eu sei que tá caro, né? A Libra Para quem quer aprender inglês, sabe para onde que está sendo bom ir agora? É um toque para as meninas aí. O Canadá é excelente. O Canadá mas o Canadá é excelente. Tá barato as coisas lá. E a vantagem do Canadá, geralmente o Canadá ele segue o inglês britânico. E tem pronunciação muito próxima mais ao britânico do que o americano, né? E tem ali o Quebec também, que fala francês, que você pode aprender francês também. E tem a Nova Zelândia. A Nova Zelândia também é muito bom para entrar. Não, a Nova Zelândia é um país que não é caro. A Austrália também. A Austrália e Nova Zelândia, só que a Nova Zelândia é um país melhor, porque é menor e mais arrumadinho, né? A Austrália também é uma opção boa, que é um país bem desenvolvido, a Austrália. E lá na Nova Zelândia, eles tratam bem melhor o brasileiro do que na Inglaterra, na Nova Zelândia. Com certeza. O britânico em si, ele é meio frio, entendeu? O inglês em si. Mas não é que eles sejam má, é porque às vezes as pessoas interpretam mal. Né? Por isso você tem que conhecer a cultura. Eu aprendi isso quando eu vejo nesses países, porque uma coisa você se coloca muito estereótipo nas pessoas que você não conhece. É assim, é desse jeito. E você não foi, não conviveu, tal. Aí você pensa, não, é assim. Geralmente o inglês ele é uma pessoa assim. A característica dele é que ele é uma pessoa frio, mas não é que ele é frio de ser ruim, é porque fatores climáticos, cultura, ele é muito assim, é meio anda bem dentro do seu quadrado, né? O latino, por exemplo, são muito corretos. Eles são muito corretos com as coisas. Então, você vai para a Itália, você já vê outro extremo. O italiano é mais parecido com o brasileiro. O italiano. Mas ele fala alto. Então, reunião de italiano, você parece que de família italiana, você parece que você pensa que estão brigando, mas não estão brigando, estão conversando. Mas é a maneira deles falarem, né? Desse jeito. Igual o espanhol também. O espanhol, ele fala, xinga pra caramba. Xinga demais. Eu não sei seu pai, mas um dia que você for morar lá, você vê o pessoal na rua falando, só com aquela palavrão. Xinga assim. Inclusive, eu tenho vergonha de falar aqui o que ele fala. Mas isso aí lá é normal. Eles falam muito. Bom, só porque tem mulher, né? Mas tudo bem. Mas xingam demais. E até quando diz uma coisa boa, por exemplo, aqui diz assim, quando uma coisa tá boa, o que nós falamos? Excelente, tá joia e tal. Né? Você vai na Bolívia ou Peru, Equador, eles usam uma expressão chamada Colômbia também. Isso é chévere. Quer dizer, você vai na Bahia, eles falam isso é porreta. Assim. Na Espanha, eles falam isso está de puta madre. Desse jeito. E até e você não escuta só na rua, não, gente. Você vai ver um programa, um filme, um programa de televisão, um seriado lá, e é isso o tempo todo. O pessoal falando isso, chegando daquilo. Pá. Mas, para eles, aquilo não é palavrão. Para eles é cotidiano.
cotidiano. Aqui no Brasil temos um exemplo, por exemplo, do carioca. O carioca também xinga demais em relação aos outros estados brasileiros. Xinga muito. Mas um carioca conversando com outro, com aquele vocabulário dele, que você acha que está xingando, é a mesma, é normal para eles. Você vê que ninguém se importa. Ninguém faz cara de espanto. Conversa normal, porque culturalmente é aquilo. Então, esse tipo de coisa, quando você vai nos países, você vai conhecer outros países, você vai começando a ver essas coisas, né? E não adianta você querer... E o brasileiro tem um defeito, assim, ó, não falando todos, mas no geral, se fecha demais em torno da sua cultura. Vai para outro país, eu não estou falando todo mundo, mas eu estou falando experiência que eu já vivi isso na Argentina, vivi isso na Espanha, né, com brasileiros que moravam nesses lugares. E vivi isso aí. Tipo assim, eu sou brasileiro e eu vou fazer como se estivesse na minha casa. Errado. Você não está em sua casa para fazer o que você quer fazer, que você vai fazer em sua casa. Lá no metrô mesmo, mas uma arruaça com tambor, batendo tambor. E o pessoal ficava olhando assim, por educação não falava nada, mas teve um ponto de um guarda ali pedir para eles pararem, né? Mas tá nada a ver, não sei o que, eu faço isso, que eu sou brasileiro. Eu não falei nada porque não era da minha conta, eu fiquei na minha. Mas o cara falou assim, amigo, você não está lá, você está em outro seu país, então respeita quem está aqui olhando. Aqui. Respeita os outros aqui. Então, essas coisas. Na Argentina eu vi a mesma coisa. E o pessoal lá não é assim. Então, quando você vai para um país, você tem que respeitar a cultura. Você não vai anular a sua de forma nenhuma. Você não pode anular a sua. Mas você tem que ser, tipo assim, eu estou aqui, o que é que o pessoal não gosta? Eu não faço. Se o pessoal não gosta, eu não vou fazer. Porque eu não estou no meu território. Então, e você tem que participar da cultura, se integralizar na cultura. Você tem que fazer parte para você aprender, ver como é que eles pensam, como é que eles se vestem, como é que eles comem, né? Como é que eles, entendeu? É o cotidiano, as expressões que mudam de um país para outro, de região para outra, né? Então, você chegar lá na Catalunha, que seu pai se for em Barcelona, você com o espanhol você resolve, né? A maioria das pessoas vão entender você, a maioria, não digo todas, porque tem aqueles que são bem nacionalistas que não mesmo que saiba, não te responde em espanhol. Por questões entre eles lá mesmo, né? Não é questão do que é por você, não. É por questão entre Madrid e Catalunha, depois existe uma briga entre eles, que a Catalunha, a Madrid, no caso, pressiona muito eles, então não respeitam a cultura. Eu sei disso, que eu estava no aeroporto, eu cheguei no aeroporto e quando eu fui lá, chegando em Madrid, e fui conversando com o pessoal que estava me atendendo, né? Carimbo. Aí tá, você é brasileiro, você fala bem espanhol, depois eu falo espanhol e falo bem catalão também. Aí fala assim, ele fala assim, pero isso é Espanha, tem que falar só castelhano. Eu não falei nada, mas achei aquilo um desrespeito. Aí chega os catalãos são, não é que são, é que o pessoal já começa, ali já é um preconceito, né, pro outro, né, porque a Catalunha é a única comunidade autônoma que mantém sua identidade, né? Porque, professor, o senhor achou muita diferença do argentino pro espanhol no idioma? Sim, é diferente, até às vezes na maneira como escreve. Porque assim, um argentino, principalmente de Buenos Aires, ele tem um sotaque mais... É como se fosse um italiano falando espanhol. Por aí. É devido a ter muita influência italiana na Argentina, principalmente em Buenos Aires. Eles falam espanhol com sotaque italiano e usam muitas expressões arcaicas. Por exemplo, o espanhol fala assim, em vez de falar tu, ou você, que seria você, eles usam vós. O vós que é você. Mas o vós é um espanhol arcaico. Antigo, que não se usa mais. Da época quando eles colonizaram aqui. Eles falam assim, vós. Na Espanha não se usa vós. O vós, porque vós em espanhol chama vosotros. Ou ustedes, dependendo da formalidade. O vós não é o mesmo vós nosso.
O vós quer dizer você, mas um arcaico, um espanhol antigo, que não usa mais. Entendeu? Dá essa diferença. Mas um espanhol e um argentino, eles dá para conversar tranquilamente, não tem problema. É a mesma coisa chegar assim, no Brasil, chega um gaúcho, vai conversar com um mineiro. Então, né? Mas o gaúcho entende mineiro e o mineiro entende gaúcho. Eu não Mas maneira de falar é consigo diferente. diferenciar. Eu já não consigo Agora, diferenciar. Eu não sei quando é espanhol, quando é argentino, quando é. Eu não consigo diferenciar. não, eu consigo. O espanhol, ele pronuncia mais puro. Por exemplo, ele pronuncia as letras. Geralmente, o sul-americano, o latino-americano, dificilmente faz diferença entre o C, o S e o Z, que é zeta, né? Que é zeta. O espanhol faz essa diferença. E utiliza muito a linguagem muito tu, para, né, segunda pessoa singular, e o vosotros, vosotras para a segunda pessoa do plural. O espanhol usa assim. Normalmente, na América do Sul, é uma mistura. Por exemplo, você chega no Peru, eles usam tudo a segunda pessoa, singular, mas usam, em vez de usar vosotros da segunda pessoa do plural, eles usam ustedes. Mistura. No Equador, eles falam usted e ustedes. Não usa tu nem vosotros, nada. Na Argentina, eles usam, em vez de usar o tu, usam o vós. E o plural usa ustedes. Essa. No Brasil também existe, de certa forma, algo parecido. Por exemplo, o gaúcho mistura, né? Segunda pessoa, o pronome com o verbo na terceira pessoa. Né? Se você for lá no norte, onde eu morei, eles usam o tu certinho. Por exemplo, tu vais, né? Tu compraste, um exemplo, tu compras, né? O gaúcho ele fala assim, em vez de falar tu compras, ele fala assim, tu compra, tu vai, entendeu? Dá essa misturada assim, que normalmente a maior parte do Brasil geralmente não usa muito tu, não usa, e voz, difícil, linguagem muito formal. Geralmente utiliza muito o você e vocês, mais informal, né? Isso aí praticamente já analisou a nossa língua de uns anos para cá, de umas décadas para cá, mudou bastante. A matéria que vamos trabalhar é literatura brasileira, certo? Então, se você pegar livros de autores brasileiros, começo do século XX, não estou falando nem antes disso, para você pegar os autores contemporâneos, dependendo da idade do autor, às vezes o autor, ele passou pelos 2 séculos tranquilo, né? Não é um autor jovem, mas foi um autor jovem, que tem 20 anos, 20 e poucos anos, por exemplo. E se pega um autor que tem seus 60 anos, por exemplo, 70, a linguagem, e dependendo da região, do local do país, e dependendo da cultura dele, onde ele estudou, o que ele aprendeu, onde ele viveu, a experiência que ele teve, você vai colocando os dois escrevendo. Se ele não escreveu o português culto, que essa é o ponto, você vai sentir diferença na leitura, você vai identificar o autor que escreveu dessa forma, que usa certas expressões, certas palavras, certo vocabulário que outro não usa, né? E mesmo hoje em dia no Brasil, muitas palavras já estão em desuso, deixaram de usar há muito tempo, e outras palavras em inglês que eles aportuguesam erroneamente, que nem no dicionário aparecem. Tem palavras que você não encontra. Por exemplo, uma palavra muito utilizada, xerocar. Eu nunca vi em dicionário essa palavra. Que veja só, que é de um substantivo, e quer dizer, um nome próprio, vamos dizer assim. Vem de Xerox. Xerox é a marca. É uma marca de fotocopiadora. Uma Xerox é uma fotocopiadora. Mas devido, na época, há muitos anos atrás, a Xerox era quem dominava o Brasil, praticamente não existia outra marca, ou muito pouco de outras marcas. Hoje existem mais marcas, então, mas na época que só tinha ela, então, você faz uma Xerox para mim. Antigamente falava assim, faz uma Xerox. Ou faz um Xerox. Ou Xerox, usava essa expressão.
Daí de uns anos para cá, o pessoal começou a dizer assim, xeroque isso para mim aí. Xeroque isso para mim. Transformou aquilo num verbo. Ele disse verbo, eu xeroco, tu xerocas, ele xeroca, nós xerocamos. Não tem, eu pelo menos não conheço. Só se colocar no dicionário recentemente, mas não existia isso. E nem só isso. Olha só, para você ter uma ideia. Quando foi que vocês escutaram a expressão feminicídios, principalmente as mulheres aí? Eu quero que vocês participem. Faz um tempinho já que eu... Mas quantos anos você tem? 21. Quantos anos você tem? Pois é. Você, Wellington, quantos anos você tem? Não, pode falar, não tem problema não. Eu sei que você é mais velho do que ela, dá para notar aqui. Tem 37. Você tem 37. Tá? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, essa palavra feminicídio, eu escutei, não tem muito tempo, quer dizer, para mim, comparado comigo, não tem muito tempo não é coisa de, vou dizer para você, coisa de 5, 10 anos, máximo. Não era comum essa palavra. Porque se eu te levar a palavra homicídio, era homicídio, tanto para homem como mulher, não existia diferença. Só se falava de homicídio. Mas depois começou a utilizar feminicídio. Aí começou a utilizar também. Existem até outros termos também que foram se adaptando, se foram, digamos assim, sendo mais específicos. Mas por que utilizamos feminicídio? Justamente por a questão do feminismo, por essas questões todas. Até, vou dizer uma coisa para vocês. Principalmente agora, né? Tá vindo com mais força essa expressão, né? Essa palavra. E principalmente depois da aprovação da Lei Maria da Penha, começou a utilizar mais essa palavra. Então, antes não se utilizava. Eu nunca escutei essa palavra antes. Só conhecia a palavra homicídio. Só. Homicídio já se sabia, e no direito também. Depois que começaram a mudar as leis, começou a incorporar o feminicídio, mas não existia. Quer dizer, eu não falo, quer dizer, mas posso estar fazendo um julgamento. Não quer dizer que não, posso ser que não, que até existia essa palavra. Eu não sei, eu teria que investigar sobre a origem dela. Né? Se essa palavra existia antes disso aí, ela não era utilizada. Porque, você pega o dicionário Aurélio, quantos verbetes tem no dicionário Aurélio? Ou no Hawais? Mais de 100 mil, né? Não usa aquilo ali nem... Quantos por cento daqueles verbetes utilizam? O cidadão utiliza aquilo? Eu não sei. Então, comparado com o dicionário, eu acho que ninguém... Só uma pessoa muito culta, um juiz, uma pessoa assim, que lê muito, que precisa de expressões novas, palavras para fazer suas petições, essas coisas. Tem que falar bonito, palavras, né, que dão, digamos, um brilho ao texto. Um escritor, né, uma pessoa que mexe muito com isso. Mas cidadão comum não usa. Você pode pegar no dicionário, tem palavras que se escrever a palavra assim, você não vai saber nem o que é se não olhar no dicionário, você não sabe nem o que significa se colocar uma palavra solta. Então, houve uma evolução nessa coisa por questão de antes, mesmo com certas palavras pararam de ser utilizadas. Uma coisa que utiliza muito como hoje na literatura, hoje, por exemplo. Deixa eu pegar um livro. Tem um livro vocês mais aqui. Deixa eu pegar aqui qualquer um. Vamos pegar. Tá. Qualquer coisa aqui. Antigamente, assim, quando havia em questão de sexo, quando eu estudava era assim. Não é como hoje. Você falava assim, se você se dirigisse a um homem, você falava masculino. Se você se dirigisse a uma mulher só, você falava feminino. Se você se dirigisse a duas mulheres, você falava ela no feminino. Se você dirigisse a duas pessoas, homem e mulher em diante, uma mistura de homem e mulher, você falava o masculino plural para os dois. Era assim que funcionava. Hoje, se eu falar assim, eu não posso falar aqui. Se eu falar caros alunos, hoje se diria que isso aí é politicamente incorreto. Não tá, pela língua portuguesa não está errado, está certíssimo. Mas por outras questões aí, eu tenho que fazer assim, igual o livro da Cesumar aqui. Tem aqui como a pessoa escreve aqui. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui.
só para vocês verem, seja bem-vindo a, né, entre Professor, vai mais para direita. Ah, é. aqui, Isso. tá vendo aí? Aham. Sejam bem-vindo ou bem-vinda, cara, acadêmico, acadêmica. Antes não tinha isso. Isso é mais até trabalhoso para a pessoa escrever isso aí. É assim, ó, caro aluno, já generalizava todo mundo, caros alunos, e pronto. A pessoa era um aluno. Mas não, tem que colocar se é aluno, se for aluno, tem que colocar aluno. Mas justamente não é uma questão por gramática, não é questão da língua portuguesa, é por questão de politicamente se faz esse tipo de coisa. Então, eu falo isso porque, como eu vivi no século passado também, vocês não conheciam o século passado, só o Wesley aqui, que é até mais velho do que eu, né, Wesley? Não é nada, brincadeira. Eu estou preservado na vodka, professor. Opa! Então, é essa questão. A mesma coisa. Então, quer dizer, dependendo do livro que você for, dependendo da situação, existe uma questão de você se escrever. Por que se escreve? O correto é se escrever no português, na língua culta ou língua padrão. Por quê? Porque eu digo para vocês, tem gente que tem autores que não concordam com isso, mas é porque porque a língua padrão, ela é ecumênica. Tipo assim, é a língua que todo mundo tem que aprender para todo mundo entender e para todo mundo escrever aquilo para não haver divergência, porque já pensou se cada um faz de qualquer jeito? É complicado. Agora, na língua falada, aí dificilmente você vai falar a língua padrão, você fala na maneira como, de acordo com o ambiente que você viveu, né? Sua família, de onde era, o que era, se era estrangeiro ou se não, se era daqui, se era de lugar, classe social, cultural, tudo isso aí é a maneira que você vai falar. É uma coisa, a expressão oral não segue a expressão escrita. É mais ou menos o que aconteceu com o idioma inglês. Em relação ao português. O português evoluiu na fonética e evoluiu na escrita também. Não muito. Ficou atrasado em algumas questões aí. O espanhol, nesse aspecto, ele é mais fiel. O castelhano, ele evoluiu junto, escrita e fonética. Porque o espanhol tem uma vantagem em relação ao português muito grande. Como você fala, você escreve. Ou como você escreve, você fala. Tal qual. Não tem diferença. O português, não. Normalmente, o português tem letras que trocam letras. O L tem som de U, o E tem som de I, o O tem som de U, o X pode ter som de S, de X, de KS. Né? Então, tem vários sons, de acordo com o que tiver ali. O português tem muita regrinha, muita coisa. Ainda tem isso ainda. Isso não tem mais porque tiraram algumas regrinhas. Mas, por exemplo, o inglês é pior ainda. O inglês evoluiu a fonética e a escrita ficou lá para trás. Por isso que é muito diferente o inglês da fonética da escrita. Como você escreve, você não fala. Por essa questão. O inglês não acompanhou. A escrita não acompanhou a fonética. Por questões, talvez, culturais mesmo. O britânico ser muito tradicional, mas aí... E ficou nisso. Manteve-se a escrita, a fonética foi indo, e como eles inconscientemente não percebem, até, claro, supostamente, vamos supor que se você pegasse um autor do século XV, tivesse vivo esse autor, se colocasse um autor atual, eles não se entenderiam se estivesse conversando. Agora, dá o texto na mão dos dois, os dois se entenderiam perfeitamente. No português, ia ter algumas dificuldades. Até no século passado, por exemplo, o Brasil se escrevia com Z, não era com S. Sempre escreveu com Z o Brasil. Depois mudou para S. Umas questões que
que aí um momento eu comento com vocês. Farmácia se escrevia com PH. PH tem sobre farmácia, como em inglês, Philips, Filco. Mas foi simplificando o idioma, né? Houve essas modificações. E ele está sendo modificado até hoje. Né? Tirou alguns acentos, algumas regras, já não existe mais o trema. Então, foi uma cena de simplificação. E muitas vezes a simplificação é por conta até da própria, um tempo atrás, da informática. Fez essa questão. Para economizar. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor Pode acha falar. que hoje, nos dias de hoje, tendo em vista a globalização, que, por exemplo, você liga a internet, você tem acesso a um canal português, um canal angolano, por exemplo, um canal de Moçambique. O que o senhor acha? O senhor acha que no futuro as línguas, a língua, por exemplo, o espanhol, ele vai unificar? A tendência é ficar num sotaque só? Ou se há, como Não. o português, por exemplo, você acha que vai mudar mais ainda? Não, veja só o que acontece. Vamos falar do português e vamos comparar o português e o espanhol. O espanhol manteve-se mais coeso nesse aspecto porque em cada país de espanhol, a academia espanhola, que é a academia do país, para normatização, não houve isso. Porque as colônias portuguesas continuaram seguindo o português de Portugal, até na escrita. O Brasil não. Por conta da colonização, por conta da indígenas, por conta outros povos que vieram para cá, né? Então, o isolamento e a distância entre Portugal e o isolamento que o país teve por tanto tempo e a forma de catequização de educação foi prejudicada em alguns aspectos. Por exemplo, quando na época expulsaram os jesuítas daqui. Então, aí o país começou a ter identidade própria, né? Houve aqueles casamentos entre os indígenas, negros, brancos e tal. Então, os africanos vieram. E começou foi crescendo mais à vontade. Né? No sul do país, note-se que aqui mais no sul, principalmente o Rio Grande do Sul, o sotaque gaúcho é muito próximo do sotaque argentino ou uruguaio, ou paraguaio. É muito parecido, culturalmente são parecidos. Quanto mais se afasta, quer dizer, geralmente as fronteiras causam esse efeito, né? Os países que têm as suas fronteiras causam esse efeito de bilinguismo, da mistura de idiomas e muita coisa. Agora, com essa colonização, o que pode acontecer é, claro, a aproximação maior entre eles, mas houver uma unificação de linguística para falar todo mundo isso, não. Se dentro do nosso país, né, que existem os seus limites, você vê que cada estado tem sua maneira de falar. Dentro do próprio Paraná, por exemplo, o maringaense não fala semáforo, fala sinaleiro, né? Não fala rotatória, fala redondo. Então, fala cachorro-quente, fala cachorrão. Então, é próprio aqui de Maringá mesmo. Então, essa questão, né? Então, já é diferente do estado. Em outros estados, a diferença é maior ainda. Dentro do interior de São Paulo, por exemplo, o paulistano e o paulistano da periferia tem um sotaque diferente um pouco. Olha, dessa eu vou colocar para vocês um vídeo. Aliás, podem buscar como é o nome do indivíduo? Esqueci o nome dele. Bom, eu esqueci o nome dele, que ele fala sobre a questão de sotaques. E fala sotaques do Brasil, né? Como cada um fala. E realmente dá uma diferença. Mesmo dentro de São Paulo, capital, existe uma diferença entre o da periferia e o que não é da periferia. A maneira de falar. E vocês, como em São Paulo,
como meu primo fala, quando esse cara, esse moço está falando, imitando, eu falei assim, meu primo falando, mesma coisa. Igualzinho, igualzinho. É a mesma coisa, gente, olha. O jornalismo, quando um jornalista está falando na televisão, normalmente, dificilmente ele fala com sotaque assim, pesado da sua região. E tenta falar um sotaque mais neutro, né? Por questões estilísticas, né, que eles usam, né? Dificilmente você vê um sotaque carregado, assim, por exemplo, um mineiro falando, você só nota que ele é mineiro, mas você não vê que ele está carregado, porque justamente a pessoa estuda, né? Então tem a oratória e tal. Então, eles tratam de colocar a pessoa dentro do mesmo quadrado, para a pessoa não sair muito daquilo que é o jornalismo que você conhece. Normalmente no Brasil, eles baseiam-se no sotaque carioca, normalmente, porque começou tudo lá, Rio de Janeiro, foi capital do Brasil, né? Então, toda essa questão histórica, né? Então, por essa questão, realmente os jornalistas eles tentam copiar mais ou menos, né, o sotaque. Mesmo para o carioca também, eles não falam com o sotaque das favelas também. É um sotaque mais polido. Tudo essa questão, né? Bom, é somente isso para a gente falar um pouquinho, né? Quando esse ano que vem, acho que vocês vão ter disciplina comigo chamada Filologia Românica. Eu dei essa matéria esse ano. Acho que ano que vem vocês vão pegar essa matéria comigo. Eu acho, se eu estiver aqui ainda, ou se eu não estiver como professor. Então, essa matéria foi que eu trabalhei. Eu trabalhei muito nessa questão da formação linguística, como para o português, como ele foi formado, como ele nasceu, né? Como ele veio para cá, os contatos que ele teve com outros povos. Toda essa questão linguística aí, porque a filologia ela é um pouco diferente da linguística, ela trabalha mais na parte mais técnica da língua, né? A filologia trabalha na parte histórica da língua, como ela evoluiu, como ela chegou a ser o que é. Então passa por vários processos. Existem várias disciplinas também que relacionam com a filologia, como a crítica textual, as matérias que trabalham com questão de moedas e um monte de coisa. É muito amplo, né? Que trata sobre epigrafia, codicologia, diplomática, né? Tudo isso trabalha com a filologia, né? Junto com a filologia. E hoje em dia as disciplinas elas estão basicamente trabalhando juntas. Existe a interdisciplinaridade, que ela trabalha, uma disciplina nunca trabalha solta, sempre depende de outras disciplinas. Tem uma disciplina, a linguística depende da história, vai depender também da geografia, porque tem que estudar, porque a geografia influencia na questão linguística, né? Tudo isso aí. A questão social também, né? Então, muitas disciplinas dependem uma da outra. Hoje em dia não existe disciplinas soltas. Elas têm dependência entre elas, né? Bom, algum comentário, alguma coisa? Não, eu não. Não, por enquanto não. Semana que vem a gente vai trabalhar, pegar isso aqui. De qual ponto você vai pegar, professor? Do realismo, do romantismo? Então, o que eu vou trabalhar, como ele é do Brasil, é um, não é isso? É um, não é? Na realidade, né, o brasileiro a gente trabalha com tudo, né? Realismo, naturalismo, com tudo. Porque os autores ele tem seu perfil, né? Como a pintura, como a arte, né? Existe o impressionismo, né? Os cubistas que trabalham com essa questão do surrealismo, é a mesma coisa. A língua também, a língua é uma arte, né? Não deixa de ser arte, né? Aqui tem, por exemplo, ó, o realismo e naturalismo de 1871 a 1922. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Aí tem autores como Silva Romero, Martins Júnior e outros. Vamos falar um pouco sobre Machado de Assis, que não é realista mais, né? Sobre o arcadismo. Então vamos trabalhar, a primeira inicialmente vai trabalhar na perspectiva histórica em relação a isso aqui. Então, essa evolução da língua brasileira, da literatura brasileira, a partir dessa perspectiva. Eu fiz essa disciplina, gostei dessa disciplina, um curso de letras, e eu pensei em aplicá-la também para vocês, que vocês vão gostar bastante. Aí, quando for 2, aí eu não sei como é quem vai ser o professor, né, de vocês.
Mas é isso aí. Hoje é mais para conhecer vocês, bater um papo. E outra coisa também, um conselho para vocês como alunos, eu dei para outra turma, toda a turma deu a mesma coisa. Formem a sua biblioteca, comprem seus livros, especialmente livros que vocês querem se especializar. Eu, quando estudava, eu tinha no mínimo um livro de cada disciplina que eu tinha no semestre. E olha que eu tinha 6, 7 disciplinas. Então, basicamente, por semestre, eu comprava no mínimo 6, 7 livros. Mínimo. Qual editora que o senhor gosta mais? Ah, cara, eu realmente não vou, depende. Eu vou muito por livros, né? Pelo tipo de livro, autor e pelo tudo que me interessa, né? Então, porque tipo assim, editora é algo muito relativo, porque a editora pode ser que ela publique um livro, determinada editora boa, famosa, e não tem um livro que você busque, uma editora que não é tão famosa, mas tem um livro que você encontra. Então, geralmente, você tem que saber buscar o livro. Tem que ver o tema. Você vai com o tema. Se literatura brasileira, por exemplo, você vai ver de todo de literatura brasileira. Vai pegar livro, editora tal. Ok, vai ver outra editora. Se você encontra 2 livros iguais ou 3 livros iguais, do mesmo autor, e você não tem dinheiro para comprar os 3, que seria o ideal, você tem que sacrificar para comprar 1 ou 2. É o dinheiro que o seu dinheiro puder comprar também. Você não vai também se endividar por causa disso. Mas aí você tem que folhear o livro, né? Ver a introdução do livro, ver o que é que diz o livro, o final, o índice, dar uma folheada para ver realmente se te interessa. Se interessar, você compra. Eu faço sim, eu tenho livros bastante, várias editoras, mas só que meus livros é mais de minha área de especialidade, né? Minha área de especialidade é a área de filologia, né? Principalmente na parte semítica. Então essa é a maior parte dos meus livros, mas eu tenho de tudo aqui. Eu tenho um livro de grego, tenho de hebraico, tenho de acádio, tenho de sumério, tenho de fenício, de cópita, de egípcio, tenho aramaico, tem um monte aqui. Eu tô vendo ali mesmo que você tem um monte de livro ali atrás. Ah, eu tenho. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Só tem essa parte aqui, seção de bíblias e outras coisas. Hebraico, latim eu tenho várias coisas aqui. Aqui é uma parte que eu tenho uma seção de arqueologia, que eu gosto também. Aqui tem outros livros aqui também. A maioria está tudo em inglês, vocês notem aí. Tem mais outro tanto aqui, tem mais isso, que é uma seção de hebraico. Tem uma grande seção de hebraico. Isso aqui, livros. Tem mais Nossa, isso é aqui. muito livro. Tem mais ainda, gente. Tem mais isso aqui. Esses livros. Tem mais aqui também um monte de lista. Aqui é uma seção só de grego. Dicionários, comentários. Professor, Tem tudo isso aí. E mais aqui, mais ali. eu não tenho o evangelho em greco-romano, não, né? Dos apóstolos. Eu tenho os textos gregos aqui. Uhum. Eu tenho vários livros de grego aqui. O Novo Testamento Mas grego. romano ou grego? Não existe grego romano. No caso, o grego é o grego clássico, Certo. o grego ático, o grego jônico, o grego dórico, por aí, né? O koiné, que é, na verdade, uma evolução do clássico, do ático, né? É isso que tem. Os evangelhos normalmente foram escritos em grego koiné. Aquele grego falado na época na época de Exu não tem. O senhor não tem aquele grego. Não, aquele grego, é o grego koiné. É o grego comum, que é conhecido como grego koiné. Koiné quer dizer comum. É o grego que se falava na época lá, que era falado, que os romanos usaram como idioma, né? Embora falasse o latim, mas eles usavam mais o grego do que o latim, porque a maior parte do Império Romano falava latim, né? O grego, Deixa eu ver perdão. esse livro. Mostra a capa dele para mim. Esse é um Novo Testamento grego. Essa é uma das edições, tem várias edições. Nossa, que legal. Está em latim, a capa, né? Mas o coisa é grego, né? Legal, hein? Nossa. E tem um latim também aqui. A Vulgata Latina tem. Esse é a Vulgata Latina. Que legal. Tem outros idiomas aqui. Aqui é hebraico também. Bíblia hebraica. Vai ser o Velho Testamento esse daí, né? Só o Antigo Testamento.
Eu tenho aqui uma edição, eles traduziram o Novo Testamento em hebraico. É essa aqui. Essa é uma edição que tem o Novo Testamento em hebraico. Que eles traduziram. Não é original, né? É traduzido para o grego. Então, para o grego, no Novo Testamento não Professor, e existe. esses livros todos você já leu ou tem, assim, para você ler ainda? Não, é porque a maior parte dos livros é consulta, né? Consulta, livros técnicos. Eu tenho dicionários, por exemplo. Quem vai ficar lendo dicionário? Concordâncias? Ninguém. É dicionário para você usar como ferramenta, né? Ah, sim. Eu tenho uma Septuaginta também em casa. Esse aqui é minha tese. Doutorado. Nossa. Meu Deus. O que eu fiz? Eu estou lá em Barcelona, na Universidade de Barcelona. Então, de mestrado que é mais simples. O mestrado é mais simples. Esse é de mestrado, aqui na Universidade Peruana. Mas aí é mais curtinho, fininho. Top, hein? E mais coisa livre, bastante ele tem. Muita coisa. Então, a gente vai comprando durante os anos. É por isso que você tem que, se vocês, principalmente assim, é bom você ter livros das disciplinas que você está estudando, na medida do possível, e comprando livros aqueles que você quer se especializar, que é a matéria que você mais gosta, se você quer se dedicar a essa disciplina, você quer ser um especialista nessa área, é onde você deve mais comprar material. Foi o que aconteceu comigo. Como eu me especializo mais na área de hebraico, então eu tenho só de hebraico, eu tenho umas... Quantas gramáticas? Umas 30 gramáticas de hebraico diferentes. Nossa. De grego eu tenho algumas também, mas eu trabalhei mais com hebraico. Então, eu tenho uma coleção de Heródoto, gente. História de Heródoto. Já ouviu falar em Heródoto? Não. Eu não. História? Esse é o livro de Heródoto, o historiador grego mais famoso. Já. Esse é dele. Heródoto. 5 coleções, traduzida do grego para o espanhol. 5 livros. Aqui é o livro de Nossa, história que livro grande, enorme. Eu tenho maior ainda. Eu tenho até livro de... Tem dicionários grandes aqui. Tem alguma Tem coisa sobre Constantino? Imperador Constantino? Se eu tenho? É. Aí eu não devo ter nada dele. Assim, alguns livros comentando sobre ele, mas livro de história, né, que fala sobre ele, né? Mas É que tem a literatura dele, né? Quando ele mandou traduzir o Novo Testamento, ele mandou traduzir do jeito dele, né? Constantino. Na realidade, assim, Constantino, assim, na época que ele se converteu ao cristianismo, né? Ele se converteu ao cristianismo, mas ele não tinha imposto ainda a religião cristã como do império, né? Foi o imperador Teodósio que nomeou a religião cristã como oficial do Império Romano. Não foi Constantino. Constantino começou, se converteu, então, se era participante do cristianismo, então os cristãos deixaram de ser perseguidos e tal, mas foi o Teodósio que colocou como oficial. Agora as traduções, assim, não é que é tradução, né? Porque na época do grego, ele tinha... Os testamentos foram sendo formados, foi o nome do... qual é o nome? Irineu de Leão, que ele começou a fazer a sistematização dos evangelhos, em 4, por exemplo, né? Porque tinha uns 30, pelo menos, evangelhos. Irineu de Leão, como ele era antignóstico, ele pregava contra o gnosticismo, então tudo que dizia alguma coisa gnóstica, ele mandou descartar. Então só ficaram os 4 evangelhos, porque são bem antignósticos mesmo. Deixaram 4. De 30 ficam só 4. Mas foi
por esse indivíduo que fez essa separação do... Não foi algo assim, alguma pessoa fala, foi inspirado por Deus que fez esses 4 evangelhos. Não, foi um indivíduo que disse, não, esses Não, eu 4 sei. servem e esses outros não servem. Só que eu achava que era Constantino que tinha feito isso. Não, foi o Irineu Leão que fez, né? Eu não lembro se foi a mandada de Constantino ou se foi de outro imperador, não lembro. Agora teria que dar uma lida. Mas não foi ele que fez. E possa ser que ele tenha mandado isso. Porque foi nesse período aí. Então, o Irineu Leão, parece que ele deve ter, digamos assim, encarregou esse indivíduo. Você vai fazer isso. Então, ele fez isso. Sim, vocês são de que religião, vocês? Eu sou católica. Eu sou evangélica. Eu não sigo nenhuma religião. Só que assim, eu sou católica, porém assim, não sou praticante, sabe? Entendi. Não pratico a religião. E você? Aí eu, depois que descobri que Jesus não é Jesus, eu desconjurei de tudo. Depois que você descobriu o quê? Vai explicar agora, professor. Não, eu não entendi o que você disse. Depois que eu descobri que Jesus não é Jesus, aí eu desconjurei de tudo. É a coisa assim, que é uma questão já teológica, a gente não entra muito em detalhe nisso aí, né? E você segue alguma religião, professor? Eu sim sigo mostrando para vocês. Vou pegar um livro aqui. Bom, esse aqui é um dos livros só, né? Só estou mostrando isso para mostrar a identidade da religião. Aqui, ó. Dá para ler aqui? Não tô dando para ler muito bem. Não tô conseguindo, não. Eu sigo a religião dos judeus. Judeu? Judeu. Exato. Então, mas aí, né? Cada um, né? É uma questão muito pessoal. Sim, cada um é cada um, né? E, né? É uma questão, o maior ponto é a gente respeitar, né, o outro. Sim. Era evangélico, né? Depois que eu descobri que na tradução do nome Jesus, eu acabei ficando meio sem religião também. Mas a questão dali do nome, eu vou explicar ali, como sou professor de grego, eu vou explicar um pouco em relação a isso. Ali é pelo seguinte, na realidade, quando foi escrito o evangelho, o problema é que você não sabe, não tem os autógrafos, os primeiros escritos, né? Foi passando geração, e daí se corrompe durante o meio do caminho, né? E o fato de que o grego também, em relação ao hebraico, ele não expressa todas as letras, né, foneticamente, do que o hebraico. Por exemplo, o grego não tem o shin, que é por assim, x, assim, não tem esse som, não tem algumas outras letras, o vav, por exemplo, o v não tem som de v, então o grego não tem certas letras. Como não tem certas letras, e o grego tem a sua questão gramatical também, que é diferente do hebraico, né? Por exemplo, o grego tem os casos. Por exemplo, nominativo, genitivo, dativo, ablativo e acusativo, né? E vocativo. Tem esses casos. E de acordo com esses casos, se escreve, por exemplo, o final diferente, dependendo do caso, dependendo da declinação. E por isso que, na hora de escrever o nome, na realidade, eles tentaram, no caso, fazer a transliteração, mas não deu certo. Mas aí, por tradição, ficou isso mesmo. Pode ter sido isso ou pode ser intencional. É o que ninguém sabe. Professor, mas dava para ter colocado tipo Jeshua ou Josué. Não. O correto, se fosse o caso, era colocar o nome Josué. Porque é o mesmo. Porque se você pega. Eu tenho uma Septuaginta aqui. Septuaginta. Se eu pegar assim, deixa eu ver qual que eu tenho aqui. Eu vou pegar uma aqui. Tem essa, tem outra lá. Mas essa fica melhor para.
Aqui em grego talvez vocês não vão entender o grego. Ó, em grego aqui, o nome, em grego Josué, vai aparecer o nome Jesus, em grego. E no caso, Yehoshua ou Yeshua, dependendo como pronunciar o Josué, né? Que vem de Oséias. O nome, na realidade, Josué vem de Oséias. O original é Oséias. Então, vai aparecer assim. Na Septuaginta mantém esse aqui, né? Então, só que os tradutores não colocaram, da Septuaginta, por exemplo, aqui, não colocaram o nome, fizeram o nome Jesus, por exemplo, para Josué. Mantiveram como colocaram Josué. Joshua, que fica o nome mais próximo do hebraico. No Novo Testamento, não aconteceu isso. Na realidade, é para que ele coloque como Josué. Mas, talvez por questões intencionais, manteve esse nome aí. Agora, muita gente faz a interpretação errada. Deixa um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vou ter que ir lá para o quarto. Meu carregador aqui, minha bateria está indo embora. Antes que vá embora, terminar de falar com vocês, eu vou ir para lá, que aí vou colocar o carregador. Então, daí... o nome não está correto, como fizeram. Isso foi mais intencional, né? Mas daí tem pessoas que aí tentam dizer que o nome Jesus, que eles falam, né? Quer dizer Deus cavalo. É errado, porque Jesus em hebraico é cavalo, mas não tem nada a ver, porque uma língua não pode ser usada para traduzir em cima de uma outra que não tem correspondência nenhuma. Então, por nome, quando o Novo Testamento foi feito, né? Como diz a tradução, deveria ter seguido como fizeram com a Septuaginta, com o Antigo Testamento. Só que o Antigo Testamento, os tradutores pegaram direto do hebraico, não pegaram da Septuaginta. Por isso deu o nome Josué. O nome Josué, por isso Jeshua ou Josué. Em inglês aparece Jeshua, Joshua, né? Falam Joshua. Aparece assim, porque é derivado do hebraico, mas para o hebraico. Só que no Novo Testamento não fizeram isso. Esse é o caso. Deu esse rolo aí. Aí gera polêmica até hoje. Gera polêmica até hoje. Mas é só isso mesmo. Bom, gente, tá certinho então? Então tá, professor. Obrigado pela aula. É só um bate-papo mesmo hoje. Até semana que vem nós vamos começar a nossa aula, né? Já vamos ver. Então já coloco durante a semana, eu vou colocar mais ou menos o tema. Vamos tentar colocar aí o portal em dias, né? Estou esperando meu computador vir. E tenham uma boa noite a todos, tá, gente? Valeu aí. Obrigada, professor. Prazer te conhecer. Igualmente. Prazer meu. Ah, outra coisa, Pamela. Oi. Você que abriu a sala, não foi? Foi. Então, grava isso aí, você pega esse vídeo, eu vou colocar lá no WhatsApp, meu e-mail, e daí você manda para o meu e-mail. Ô, professora, eu acho que tem um tamanho para mandar pelo e-mail. Não sei se eu vou conseguir, mas de toda forma, manda lá que eu vou tentar. Porque se é muito grande, aí não dá. Se você mandar pelo Gmail, dá. O Gmail ele suporta. O Hotmail que é meio ruim de mexer nessas coisas. Né? Eu mando sim. Mas, se você não tiver um Hotmail, um Gmail, caso você não tenha, se você puder criar um Gmail para você, ou um Yahoo, que ele tem um espaço maior para mandar arquivos maiores do que o Hotmail. Não, eu tenho sim, professor. Eu mando sim. Pode deixar que eu mando. Ah, então tá bom. Então eu vou estar aguardando então. Eu vou colocar meu e-mail lá no WhatsApp, tá bom? Tá bom, professor. Gente, uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Obrigada, tá? Joia. Tchau, tchau.